ficou triste com essa notícia. O caô que todo mundo esperava vai acontecendo. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Mengão segue na preparação para o confronto diante da equipe do Fluminense no próximo dia 17, daqui a 7 dias. Confronto esse válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedrão, mas ainda quer dizer que só faltam 8 jogos? Não, porque ainda tem um confronto contra a equipe do Internacional, beleza? Hoje tem seleção brasileira dentro de campo e existe muita expectativa em torno de Fabrício, Bruno e Gerson para representar o Flamengo com as cores da amarelinha. No entanto, muita gente me pergunta: o Pulgar vai ser titular? O Pulgar vai jogar contra o Brasil? Eu vou torcer pro Chile, Pedrão. Não, desfalque. Eric Pulgar será desfalque na seleção chilena nesse duelo contra o Brasil nessa quinta-feira. Quinta-feira é o Cebolinha, né? Quinta-feira, às 9 horas da noite, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos de 2026. O volante recebeu o 2º cartão amarelo e está suspenso. Ele só estará à disposição do Chile no confronto contra a Colômbia, lá na Colômbia. Cerca de 6 horas de viagem, 6 horas de voo de separação da Colômbia para a cidade do Rio de Janeiro. Pelo menos de Bogotá, né? Tem que ver se a partida vai ser em Bogotá. Geralmente a seleção colombiana manda seus jogos em Bogotá, em El Campín, estádio inclusive do Milionários, que eu estive lá esse ano, beleza? Então a chance de ter o Eric Pulgar fora, né, do jogo contra o Fluminense é enorme por conta da distância, diferentemente de Gerson e Fabrício Bruno, que estarão ali no Distrito Federal a mais ou menos 1 hora e meia de voo ali, 1 hora e 40 de separação para o Rio de Janeiro. Para comemorar o Dia das Crianças, o Flamengo presenteou os filhos dos jogadores do elenco profissional rubro-negro com uma motinha personalizada com os escudos do clube, minha galera. É lógico, né? Moto, XRE, Kawasaki, Hornet. Não, a motinha de brinquedo ali, né? Aquelas rodinhas ali, né? Elétrica. Pô, um brinquedaço que o Flamengo deu para essas crianças. Imagina a criança recebendo um negócio desse ainda com o escudo do Flamengo, escrito Flamengo, vermelho e preto. Uma moto fantástica aí que o Flamengo deu para as crianças dos filhos, né? Para os filhos dos jogadores do Mengão, todos eles sem exceção. Segundo ao Esporte, Flamengo encaminha acordo para o pagamento de parte com a CBF para o pagamento de partes dos salários de Pedro. O clube pediu que a CBF fosse responsável por cerca de 40% dos vencimentos do atacante, já que o programa da FIFA cobre cerca de 60% relacionados a custos da carteira de trabalho. Então, para o Flamengo ter custo zero, não ter custo nenhum, o Flamengo vai, ô CBF, vem cá, meu filho, não foge não. A FIFA vai pagar 60%, vocês têm que pagar 40% aí, meu filho. Né? Porque o Flamengo não pode ficar deitado nesse prejuízo, tendo um jogador lesionado, sendo que não foi ele que lesionou. Ah, mas então foi a CBF. Não foi a CBF que lesionou, ninguém queria lesionar o Pedro, mas aconteceu lá. Acidente de trabalho, é a mesma coisa. Você se machuca no teu trabalho, meu amigo, teu trabalho vai ter que se virar. Acidente de trabalho na CBF vai ter que se virar para ajudar o Flamengo a pagar agora também. O Flamengo não tem que ter ônus nenhum. Aliás, o ônus o Flamengo já tem enorme, né? De não ter o Pedro dentro do campo. Agora, em relação à finança, a CBF, na minha opinião, precisa ajudar o Flamengo. Há 15 anos, o Flamengo arrancava para o hexacampeonato brasileiro após uma grande vitória em cima da equipe do São Paulo, no Maracanã. Vitória essa por 2-1. Contou com Wilton Pereira Sampaio mandando voltar cobrança após o Rogério Ceni se adiantar numa batida de pênalti do Petkovic, né? O Pet bate, perde, daí o Rogério Ceni se adiantou, pegou o pênalti do Pet. O Wilton Pereira Sampaio novinho como árbitro lá, dessa vez não fez cagada, mandou voltar o pênalti, o Flamengo bateu e fez o gol de pênalti, né, com aquela cavadinha fantástica. Agora imagina, você bate um pênalti, perde, aí na outra tentativa você bate, você mete uma cavadinha e faz o gol do Flamengo, né, que resulta naquela
arrancada épica, né, do ano de 2009, que o Flamengo foi ganhando jogos fora de casa, dentro de casa, um negócio assim realmente absurdo para o hexacampeonato brasileiro de 2009. O Maracanã soltou uma nota nas suas redes sociais, passando os dados do Flamengo no estádio. Só nesse ano de 2024 foram 34 partidas no Maracanã, 26 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 61 gols marcados e 14 gols sofridos, o que, apesar da temporada ruim, mediana para ruim que o Tite vinha fazendo aí no comando técnico do Flamengo, o Flamengo mostra uma força enorme dentro do estádio do Maracanã, é sempre favorito jogando no estádio do Maraca, beleza? Após a demissão do Tite, Sormani, comentarista Fábio Sormani, disse que o Felipe Luiz devolveu o DNA rubro-negro ofensivo ao Flamengo. E comentou também que o próximo técnico da seleção brasileira será o Felipe Luiz. Mas, rapaz, olha aí, o Felipe Luiz será o novo técnico da seleção brasileira. E olha lá, se essa seleção continuar jogando mal do jeito que tá jogando, passando vergonha do jeito que passa, e o Flamengo de repente ganhar tudo, não sei se não muda rapidamente. Se o Dorival tomar 2 chapuletadas, perde pro Chile e olha a Bolívia, vai jogar antes do Brasil, então o Brasil pode entrar em campo fora da zona de classificação. Então imagina que perca pro Chile e depois empate em casa com o Peru. Como é que vai fazer? Não segura. E falou que o Felipe Luiz tem grande chance de ser o técnico da seleção brasileira e que deve ser o provável, será o futuro da seleção brasileira. Mas não faz isso com a gente não, velho. Pô, a gente pega um monte de técnico ruim, daí a gente tem que pagar multa pra ir embora. Aí quando vem técnico bom, tirando o Dorival, que foi bem no Flamengo, e aí foi erro da diretoria do Flamengo, vem lá o Benfica e leva o Jorge Jesus. Aí o Filipinho vai bem no Flamengo, aí sai o Felipe e vai pra seleção, né? Aí você imagina como é que fica, né? Seria uma coisa meteórica, estratosférica, imagina, também da história do Felipe Luiz. Começar no Sub-17 no Flamengo, depois ir pro Sub-20, depois vai pro profissional, aliás, campeão Sub-17, campeão mundial Sub-20, campeão Copa do Brasil, quem sabe até do brasileiro pelo profissional, e aí depois vai parar na seleção brasileira. Imagina um troço de negócio desse, e depois ainda ganha a Copa do Mundo, já pensou? Imagina, aí já pode até encerrar a carreira dele, que ele não vai conseguir fazer um feito maior do que esse aí, seria aí com a seleção brasileira de ser campeão. Não, por favor, velho, por favor. Dorival, Dorival, você quer saber que eu suspeito que isso vai acontecer mesmo, seu Dorival? Porque a seleção brasileira é igual o Flamengo. Eles não têm convicção de nada. Eles não querem dar o braço a torcer e botar técnico estrangeiro e chamar o Jorge Jesus. Eles não querem fazer isso. Então sabe o que vai acontecer? Eu não duvido nada disso acontecer. Se o Dorival continuar perdendo, eles vêm aqui. Eles já tentaram buscar o Felipe Luiz para ser coordenador técnico. Felipe, não, eu quero ser técnico. Imagina, chama o Felipe que tá bem. Eu não duvido, tá, dessa frase do Sormani aí. É melhor torcer pro Brasil vencer para não, enfim, né, nem ter chance do negócio desse aí acontecer. Flamengo bateu seu próprio recorde de jogadores convocados nessa data FIFA. Ao todo, foram 7 para as suas seleções nacionais. Gerson, Fabrício Bruno, De La Cruz, De Arrascaeta, Varela, Pulgar e Gonçalo Plata. A última vez foi em 1945, quando o time teve 6 jogadores que foram requisitados pela seleção brasileira para a disputa da Copa América daquele ano, minha galera. E teria até mais, né? Se o Vinha não tivesse lesionado, se o Pedro não tivesse lesionado, né? Teria uma galera aí sendo convocado, um negócio assim bizarro, né? Como o Flamengo cede jogadores a seleções aqui da América do Sul. Recuou. Segundo o Joel, o Vasco perdeu o apoio do Corinthians contra o adiamento dos jogos das semifinais da Copa do Brasil e desistiu de acionar a Justiça Comum. A diretoria vascaína não recebeu o apoio dos demais clubes,
nem do próprio Corinthians, e se viu isolada na situação, optando por recuar. Agora, os dirigentes do rival concentram seus esforços no julgamento do STJD, apesar de saberem que as chances de sucesso são baixas. Amanhã acontece esse julgamento no STJD, já tem até a hora, eu comentei aqui no canal, já até esqueci, muita notícia, muito troço que vai entrando na cabeça, vai saindo, deve ser ali na parte da tarde, enfim, a qualquer momento que sair o resultado do STJD, a gente entra aqui no canal para passar informação para vocês, mas a chance de não passar é gigantesca. E tem outra coisa também, né? Eles vão usar a justiça comum, a FIFA, a Conmebol, a própria CBF é completamente contra essa história de usar a justiça comum. Você vai lá, usa a justiça comum e você fica ali refém de várias sanções, né? Até porque tem o Tribunal de Justiça Esportiva, o Supremo também, para isso, para essas situações serem julgadas, né? Então até por isso que o Corinthians não entrou nessa. O Corinthians só entrou nessa, ele sabe que vai perder, mas ele entra nessa para jogar uma pressão. Aí eu concordo com o Marco Braz, que ele falou lá, né, na coletiva, para jogar uma pressão sobre a arbitragem, para o árbitro entrar pressionado. Caramba, os caras já estão reclamando aqui, né? Já teve jogo lá que furaram as bolas todas, o Corinthians não foi punido, até agora eu não vi Corinthians punido, né? Aí mais essa ainda, imagina a pressão, né? Enfim, mas vamos prosseguindo aí. Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo, comentou a opinião dele sobre manter o Filipe Luís caso vença as eleições. Ele falou: o ideal que pedimos e não fomos atendidos é que todos os candidatos sejam incluídos ou pelo menos informados sobre as decisões que podem afetar o próximo mandato. Estamos em um processo eleitoral e não faz muito sentido que contratos mais longos sejam feitos, mas, já que foram, devem ser cumpridos ou renegociados. Sobre o Filipe Luís, a torcida é para ele que tenha muito sucesso. A nossa gestão será pautada pelo profissionalismo que vai além de resultados. Teremos profissionais da primeira linha na gestão do futebol que serão responsáveis pelas escolhas e tomadas de decisão. Sempre será feito o que for melhor para o Flamengo, falou Maurício Gomes de Matos em entrevista à Raíssa Simplício. O Valim Vasconcelos, também candidato à presidência do Flamengo, comentou se vai manter ou não o Filipe Luís caso seja eleito presidente do Flamengo. E ele falou: tem a possibilidade de ser mantido sim, mas vai ser um critério técnico de escolha. Eu vou contratar um diretor esportivo, ele vai fazer uma avaliação do Filipe, se ele está preparado. Estilo de jogo, filosofia, acho que bate com o que a gente quer, mas vamos ter a avaliação dele. Se o Filipe fica como treinador ou se vai voltar para o sub-20, se vai ser auxiliar técnico permanente para daqui a alguns anos assumir o time. Isso será uma avaliação do diretor esportivo que vai passar para a diretoria. Pois é, a informação que eu tenho que voltar para o sub-20, ser auxiliar técnico permanente, o Filipe não quer. Tá, isso aí ele já deu um passo, virou treinador e se ele não continuar no Flamengo, ele vai para o mercado e vai assumir outra equipe. E o Valim completa. E também conversar com o próprio Filipe, acho que a gente tem que conversar com ele e entender as expectativas, se ele já se sente preparado, se quer mais um tempo. Tem que ser algo bem conversado, porque o Filipe é um profissional exemplar, até onde eu sei, um potencial, ou um treinador de grandíssimo potencial que a gente tem junto com que a gente tem nele. Filipe sendo da comissão técnica permanente ou voltando do sub-20. O importante é que o Filipe é nosso e vai continuar sendo por muito tempo. Pois é, a informação que eu tenho é que o Filipe não deseja voltar para o sub-20. Ele quer ser agora, ele é técnico profissional de futebol e ele se sente preparado e quer permanecer como técnico profissional de futebol, beleza? Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo, tem acordo com o argentino para comandar o futebol rubro-negro, aponta o jornal O Globo. Gustavo Grossi, que trabalhou no River Plate no Inter, seria o diretor esportivo em caso de vitória de Maurício Gomes de Matos. O argentino fala 3 línguas, entre elas português e também fala espanhol, português e inglês.
Teve passagem pelo Rosário Central, pelo Racing. Atualmente ocupa um cargo na Associação de Futebol Argentina, né? No caso, a AFA, né? A seleção aí argentina, como se fosse a CBF aqui no Brasil. Procurado, Matos afirmou ao blog que só vai falar sobre profissionais contratados caso seja eleito, por respeitar os contratos dos mesmos com as entidades que os empregam, galera. Então vamos ver aí, eleição dia 9 de dezembro. Ao que tudo indica, vai ter um debate aí também, então já falo pra galera aí ficar preparada, deve acontecer um debate aí entre os candidatos, talvez o canal aqui transmita também, então fica atento aí que vai ser um negócio realmente bem bacana. Galera, infelizmente tivemos aí uma situação ruim na recuperação do Luiz Araújo. O atacante tinha expectativa para voltar nessa segunda quinzena de outubro, mas o cenário mudou de figura. O GE aponta. Com muletas e ainda recolocando o pé no chão, Luiz Araújo tem chance de voltar apenas em 2025. O jogador ainda está dentro de um período de 6 semanas pós-lesão, em que é no máximo submetido a trabalhos fisioterápicos sem impacto, galera. Olha aí que notícia complicada. O jogador talvez só teria condições de jogo na 35ª ou 36ª rodada do Brasileirão. E aí falando num panorama otimista da situação, tá? Ele teve esse problema na cartilagem do joelho no dia 15 de setembro, ainda vai completar um mês, né? No empate por 1-1 contra a equipe do Vasco. Após passar por cirurgia, estabeleceu-se que o camisa 7 passaria por um período de 6 semanas de fisioterapia sem impacto. Em outras palavras, o atleta ainda não sai da maca. Nos últimos dias, começou a usar muletas e colocar o pé no chão, o que, no vocabulário dos médicos, quer dizer que se encontra no estágio de recuperação a meia carga. Quando estiver liberado 100%, Luiz Araújo passará por trabalhos internos e fazer recondicionamento no campo. Embora o Flamengo veja como um atleta que se recupera rapidamente devido à dedicação que ele tem, internamente há um pessimismo em relação à utilização dele pelo Filipe Luís em 2024, galera. Então o Filipe Luís bem chateado, bem triste com essa situação do Luiz Araújo. Existia uma expectativa de já voltar agora nessa segunda quinzena, mas essa expectativa foi frustrada e 1000%, 100%, aquele Luiz Araújo que a gente conhece só deve voltar mesmo aí no ano de 2025, né? Com ou sem Filipe Luís, aí a gente sabe dessas situações, beleza? Dono de 25% dos direitos econômicos de Richard Rios, Flamengo pode receber uma quantia considerável com a venda do meio-campista colombiano ao Manchester United. O Palmeiras estaria disposto a negociar o jogador de 24 anos por 20 milhões de euros na próxima temporada. Pois é, mas vai ganhar menos do que tivesse mantido o jogador, né? Enfim. Corinthians diz ao Flamengo que comprará direitos do goleiro Hugo Souza. O Corinthians cumpriu o prazo previsto em contrato de empréstimo para manter o jogador no elenco em janeiro. O clube pagará 800 mil euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, meus amigos, olha só, o que acontece? No acordo de compra, o pagamento será realizado em quatro parcelas, tá? De janeiro a junho dos anos de 2025 e 2026. Isso aí é o Flamengo assinar o atestado de calote. Essa forma de pagamento com o Corinthians é atestar o contrato de calote. É dar caô. Tá acontecendo com o Mateuzinho, né? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegro.